Esperança na sepultura. Compare o nível de esperança entre dois tipos diferentes de pessoas que descem à sepultura. Em provérbio diz: morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Então vemos aqui, o ímpio, ao morrer, ele não tem esperança nenhuma. Em Provérbios, diz 14:32, diz o seguinte: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Por que isso, irmãos? Porque em vida, essa pessoa procurou ser fiel aos mandados de Cristo. Nem por força, nem por violência, mas por amor, por dedicação. Ele guardou um tesouro no céu. Em Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Fica muito claro, né, queridos? Fica muito claro que quando a pessoa procura seguir o Espírito de Deus em tudo, fazer as coisas que Jesus ensinou, ele cumpre aquilo que Cristo falou: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A pergunta B: explique a diferença entre a ressurreição dos justos e a dos ímpios. Na notinha diz o seguinte, irmãos: existe uma distinção entre essas duas classes apresentadas. Os que foram considerados dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Está escrito em Apocalipse 20, verso 6. Já aqueles que não alcançaram perdão por meio do arrependimento, da fé, devem receber a penalidade da transgressão. Tem um verso que fala o seguinte: o salário do pecado é a morte. Eles sofrem punições que variam em duração e intensidade, segundo as suas obras. Contudo, elas finalmente terminam com a segunda morte. A misericórdia e a justiça divinas tornam impossível para Deus salvar o pecador no próprio pecado. Sendo assim, o Senhor elimina da existência que suas transgressões o impediram de fruir e da qual ele se mostrou indigno. Diz um escritor inspirado: ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. E outro declara: e serão como se nunca tivessem existido. Está em Salmos 37, verso 10, e em Obadias 1, verso 16.
cobertos de infâmia, mergulham num desesperador e eterno esquecimento. Que tristeza, queridos. Ainda existem pessoas que falam o seguinte, que esses ímpios vão ressuscitar para se arrependerem. É um ledo engano. Isso não existe. A oportunidade é hoje. Entenderam? Como a Bíblia se refere a esse período em que os justos estão mortos, Salmos 13, verso 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Em Marcos 5,39 diz, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ele está falando aqui, irmãos, da filha de Jairo, que para todos ela estava morta. E realmente estava morta. Mas Cristo falou que ela apenas dormia. Porque a morte do justo é um sono. Existe esperança. Então, queridos, aqui nós vemos, né? Vamos ver um outro episódio em João 11, de 11 a 14. Só para que os irmãos entendam bem. Assim falou-lhes e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. A notinha diz, Cristo apresenta a morte para seus filhos crentes como sendo um sono. A vida deles está escondida com Cristo, em Deus. E até o soar da última trombeta, os que dormirão nele. Para o crente, a morte é uma questão de pouca importância. Cristo a menciona como se fosse um breve instante. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Você crê nisso? Eu creio. Que Deus nos abençoe. Amém.